Saudações sustentáveis, pessoal. Aqui é o professor Paulo Vieira, do Departamento de Engenharia Urbana da UFOP. Nós teremos nesse vídeo mais um conteúdo da disciplina URB 114, Sistema de Abastecimento de Água. Neste vídeo, nós veremos a unidade 10 sobre estação de tratamento de água. Veremos, então, a introdução ao tratamento de água, relacionado aí à operação e os processos típicos, tecnologias típicas e fatores condicionantes aí para o tratamento de água, né, da nossa, então, unidade estação de tratamento de água. Então, dentre os componentes típicos do sistema de abastecimento de água que nós estamos levantando na nossa disciplina, né, o tratamento, né, ele é realizado, o tratamento da água, né, para a potabilização, como já foi colocado aqui anteriormente, né, em outras aulas, né, sobre essa necessidade de preparar água para o consumo humano. Então, ele é realizado em uma unidade específica, né, principalmente aí quando a gente trata de mananciais que tem menor qualidade, então vai exigir então unidades mais completas, né, de tratamento de água, então estações de tratamento de água mais completas, né, maiores estações, né. Então a gente tem, né, no sistema de abastecimento de água a estação de tratamento de água, né. O tratamento de água em si, né, ele tem aí como condições, né, as condições higiênico-sanitárias, que seria a remoção de bactérias, vírus, protozoários e outros organismos patógenos, remoção também de substâncias tóxicas e nocivas, né? Então, esses são os processos de remoção aí de poluentes, né? Tanto do ponto de vista microbiológico, né, bactérias, vírus, protozoários, todos esses micro-organismos que possam aí nos propiciar, né, a doenças, né, assim como também substâncias químicas aí, e físicas também que possam, né, nos proporcionar também alguma enfermidade, né? Então, substâncias tóxicas ou nocivas à nossa saúde. Tem como finalidade também, né, atingir as condições estéticas sanitárias, né, dessa água, que seria corrigir a turbidez, cor, odor, gosto e substâncias químicas, né, para termos aí, né, uma aceitação, né, geral pela população, pelos usuários dessa água, né? Ou seja, para não ter rejeição, tendo em vista a água ter alguma cor, né, ter odor ou ter gosto aí, que possa causar alguma repulsa desses usuários. E também condições econômicas, a gente tem que levar em consideração para o tratamento da água, né, tendo em vista aí a preservação ou proteção tanto dos equipamentos do sistema de abastecimento de água, assim como das instalações hidráulicas prediais que receberão essa água. Então, a gente trabalhar, né, para corrigir, por exemplo, a corrosividade da água, dureza, turbidez, ferro, manganês, tudo aquilo que possa gerar aí algum impacto, né, nessa infraestrutura, desde a incrustação dessa tubulação, ou mesmo manchar, né, as instalações hidráulicas, por exemplo, as bacias sanitárias, pias, né, tendo em vista aí alguma substância dissolvida como ferro e manganês, podendo gerar essa coloração nesses equipamentos. Então, essas são as condições, né, que a gente vai, então, visar aí no tratamento de água, as condições higiênicas, sanitárias, condições estéticas e condições econômicas também. Então, na estação de tratamento de água, né, nós vamos então adotar tecnologias de tratamento, nós vamos falar um pouco sobre essas tecnologias, né, que vão aí indicar as unidades que nós vamos ter então na planta de tratamento, né, que inicia lá com uma etapa de clarificação, coagulação, floculação, decantação e a filtração,
podendo ocorrer isso, depois a etapa de desinfecção, para poder fluoretar a água, corrigir o pH, né? Então tem todas essas etapas, né, que a gente inicia da água, né, bruta até a água tratada. E aí, para isso a gente tem que levar em consideração duas questões: as operações físicas unitárias e os processos químicos unitários. Então, são essas ações, né, vamos dizer assim, que ocorrem no tratamento de água. Então, as operações físicas sanitárias são os métodos de tratamento na qual predomina a aplicação de forças físicas, como, por exemplo, em algumas unidades, como nós vamos ver, a sedimentação, a filtração e a flotação, né? Então, nesses processos aqui de remoção desses poluentes, né, que estão presentes na água, então essa remoção física, né, que a gente chama de operações, as operações físicas. E os processos, né, remetido aí aos processos químicos, são os métodos de tratamento nos quais a remoção de materiais ocorre pela adição de produtos químicos ou devido a reações químicas, como, por exemplo, nos processos de adsorção e desinfecção. Então, a adsorção vai ocorrer quando a gente vai ter, então, uma adsorção, né, de uma partícula com outra, e aí a gente pode ocorrer também a coagulação, floculação, né, desses processos de aglutinação de partículas, de poluentes que está ali na água, para gerar, então, poluentes com maior volume, e aí a gente conseguir remover, né, através de uma operação física, né? Um outro processo químico que ocorre é o processo da desinfecção, né, onde a gente vai injetar ali, podendo, né, ocorrer a desinfecção por algum produto químico, como o cloro. Então, esses produtos químicos que a gente, né, introduz na água para a remoção ali, né, de algum patógeno, ele faz parte, então, desse fator, né, dessa ação, que seria, né, os processos. Então, ocorrem operações físicas e ocorrem processos químicos, né? O projeto, né, de estação de tratamento de água para o abastecimento público, ele é orientado ou recomendado aí através da BNT 12216, né? Alguns dos elementos dessa norma a gente vai estar introduzindo aqui nessa aula. Vamos então falar um pouco sobre essas operações e processos, né, típicos no tratamento de água. A coagulação e a mistura rápida, né, é um desses processos, né, que também vai ter parte como operação, mas a coagulação geralmente é realizada com sais de alumínio e ferro, né, esse processo que a gente então vai estar introduzindo, né, um elemento químico aqui, seja os sais de alumínio, seja os sais de ferro, aí, resultando de dois fenômenos aí, o fenômeno químico, né, e o fenômeno físico. Então, esse ato, né, de introduzir ali no início da estação de tratamento de água, né, esses produtos químicos aqui vão resultar em dois fenômenos, o fenômeno físico e o químico. O químico, então, consiste nas reações do coagulante com a água e na formação de espécies hidrolisadas aí, com carga positiva para a neutralização das cargas negativas dos colóides. Então, esses colóides são os sólidos, né, os elementos que estão suspensos ali na água, aquela sujeira, né, a poluição que está suspensa na água, na qual eu preciso, então, de reuni-las ou aglutiná-las, né? E aí esse produto químico que eu vou introduzir na água, né, esse coagulante, ele vai então promover isso através dessa troca, dessa diferença de carga, né, em carga positiva e carga negativa dos elétrons ali, né? Então ele vai gerar essa condição de carga positiva, né? Em um e outro tem carga negativa, então eles vão se juntar, né? Se juntar e isso, né, vão gerando, então, né, um outro fenômeno, né, que vai ser depois, então, o fenômeno físico, né, que consiste no transporte dessas espécies hidrolisadas para que haja
contato com as impurezas presentes na água, né? Então, essas espécies que foram hidrolizadas na água com cargas diferentes, elas vão ter contato, então, com essa sujeira, né? Com esses sólidos ali dentro, com esse poluente, e aí eles com cargas diferentes, eles então tendem, né, a se atrair e se juntar. Então, a dispersão do coagulante, né, na água ali que a gente está tratando é realizada em uma unidade de mistura rápida. Então, o local onde então ou a unidade onde eu vou, né, inserir esse coagulante, né, no início do processo de tratamento de água, a gente denomina de unidade de mistura rápida, podendo ser em sistemas hidráulicos, mecanizados ou dispositivos especiais, né, quando eu tenho ali um equipamento específico para isso. Nós estamos vendo aqui, né, nessa figura, um tipo de mistura rápida muito comum, né, talvez o mais comum em plantas aí de tratamento de água, que é o medidor ou a calha-parcha. Ele tem aí como propósito medir a vazão de água, né, através desse sistema aí de conduto livre, né, que a calha-parcha, né, representa, mas também devido, né, a essa grande dispersão de energia que ocorre aqui no ressalto, né, a gente tem um momento aqui, né, de mudança de carga, né, de hidráulica no nosso canal da calha-parcha, né, e aí nesse momento onde a gente tem essa mudança de energia aqui, né, eu vou então introduzir o meu coagulante. Então vai ser ali na garganta da calha-parcha, eu vou estar introduzindo então o coagulante, que ali vai ser o ponto de maior energia, né? Onde eu vou estar gerando ali aquele ressalto hidráulico, né? Então ocorre então uma mistura. Então esse sistema, essa unidade aqui hidráulica, ela promove para nós, né, de forma assim natural, né, essa mistura desse coagulante que eu vou estar colocando na água. Eu posso ter também outros tipos de mistura rápida, como a mecanizada, onde eu vou ter, né, uma espécie de hélice, né, para poder misturar, ou um mixer, né, como se fosse um liquidificador grande, né, onde eu vou então usar então, um equipamento, uma máquina para misturar esse coagulante na água. Então eu quero, né, que ele se misture o máximo possível para criar essas diferenças de cargas, então para gerar então esse elemento coagulante, né, para gerar esse fator aí de diferença de cargas. Ainda não ocorreu, né, a floculação, né? Então no primeiro momento é criar essas condições de cargas diferentes devido a esse coagulante que eu vou colocar na água, né? Então ele vai gerar essas espécies hidrolizadas aí, né? Ele vai se dissolver ali na água, gerando carga positiva, né, para neutralizar as cargas negativas do colóide. Então esse é o primeiro, né, processo, né, que eu tenho, mas ele também vem com uma operação, né? Então eu tenho uma operação física ali de mistura da água para ocorrer então um processo químico que é a coagulação. Então, né, e na sequência eu tenho um outro aí já entra, né, uma operação física, que é a floculação, que então eu vou buscar agitação relativamente lenta dessa água com o coagulante, né? Então, após aquela etapa de mistura rápida, para que ocorra então os choques entre as impurezas, né, entre as partículas que estão ali na água, para elas se aglomerarem formando partículas maiores. Então, elas têm cargas diferentes, né, positivo e negativo, então, a partir do momento que elas se chocam, né, elas vão se aglutinando e vão gerando, então, esses flocos, que são, então, essas partículas maiores de sujeira na água. Essa etapa ocorre em unidades chamadas de floculadores, que podem ser hidráulicos ou mecânicos. Então, eu posso ter lá equipamentos que vão promover de forma hidráulica, né, esse contato aí entre essas partículas para se formarem flocos, né, essas partículas com cargas diferentes. Ou então eu tenho também equipamentos parecidos com o mixer, né, aquele liquidificador grande, né, com hélices, né, e aí eu vou gerar então essa mistura para esses, né, para essas partículas se reunirem, né? Então aqui na figura a gente vê um floculador hidráulico, né?
a gente está vendo, né, um corte, né, desse floculador, então a água passa por baixo, né, ela tem um defletor no canal, né, um canal, a gente vê aqui, ó, né, nessa figura aqui, está em planta, né, e aqui está em corte, então a água passa por baixo, passa por cima, né, ora ela passa por baixo, ora ela passa por cima, sempre tendo aí, né, um defletor para direcionar esse caminho da água, isso faz com que, né, ocorra aí esses contatos dessas partículas, né, para elas então se agruparem ou se aglutinarem para então formarem flocos maiores. Então dimensiono, né, essa estrutura aqui para que ela ocorra da melhor forma possível, né, com o melhor desempenho possível, para que no final, né, eu tenho ali, né, no final dessa unidade, eu tenho ali a maior eficiência possível em termos de formação de flocos, né? Então, eu quero juntar essa sujeira, essas impurezas na água, para poder depois eu separá-las de uma outra forma que vai ser física também. Aqui a gente vê uma figura, né? Duas figuras aqui de floculadores mecanizados, né? Que servem então para poder fazer em um tanque ali, né? Essa mistura aí, né? Essa floculação, ou seja, depois que coagulou, eu vou então buscar essa floculação que seria esse contato entre as partículas. Então, eu posso instalar floculadores hidráulicos ou mecanizados, né? A sedimentação, né, vai ser a próxima etapa, né, do processo de tratamento de água, e ela tem como finalidade aí, né, sedimentar aqueles flocos, né, que foram formados na etapa anterior, né, onde eles ganharam tamanho e peso, né, no processo de floculação, eles foram se reunindo, se aglutinando, né, para então sedimentar, né, e serem separados da água através da decantação. Então é uma operação física, né, onde eu vou estar realizando isso, né, em decantadores, são esses tanques retangulares, né, grandes que eu tenho na estação de tratamento de água, onde eu vou então deixar a água num regime bem lêntico, né, uma velocidade muito baixa aí, para então que ocorra essa sedimentação dessas partículas, né? Então, eu tenho aqui duas figuras aí desses decantadores, né? Eu tenho um corte aqui, né, que explica um pouco esse fenômeno que ocorre, né? Então, eu tenho a entrada de água, né, num canal, né, de difusor, né? Eu vou então nessa zona de turbilhamento aqui, eu vou evitar sempre que esses flocos, né, na entrada do meu decantador, eles se desfaçam, então o regime tem que ser bem lêntico, né, e eu tenho várias entradas ao longo de uma cortina, né, de distribuição dessa água, para ela entrar em vários, né, pontos, não entrar só em cima, né, próximo da lâmina aqui d'água. Então, eu quero que ela entre em vários pontos da coluna d'água aí, porque o processo de sedimentação, né, é um processo aí que ele tem como, né, como característica, né, essa ação da gravidade na partícula, né, através da força peso, né. Então, eu tendo, né, eu quero reter através da gravidade, né, essa partícula. Então, ocorre a sedimentação dela, né, devido ao peso que ela tem. Então, quanto mais próximo da superfície onde eu vou estar retendo, né, é melhor. Então, ocorre essa distribuição, né, e aí eu calculo o tempo, né, que essa partícula precisa ficar aqui para que ela, então, sedimente, né, antes da saída aqui no meu decantador. Então, essa é uma unidade, né, ou uma etapa do tratamento, né, no tratamento de água, que a gente, então, vai realizar através aí, né, do decantador, esse processo da sedimentação daquela partícula. A filtração é a próxima etapa que a gente tem tipicamente nas plantas de tratamento de água, né? E ela é realizada por filtros, que tem aí como finalidade reter partículas suspensas e coloidais, então partículas que estão dissolvidas ou que, né, têm menores dimensões aí,
e de micro-organismos também. Então, partículas, né, de sólidos aí suspensos e sólidos coloidais aí, e também de micro-organismos presentes na água, então que veio daquelas etapas anteriores, né, principalmente quando eu utilizo o decantador, né, anteriormente. Nós vamos ver que tem uma linha de tratamento que eu tenho o decantador, outras linhas de tratamento que eu tenho a filtração sem a etapa anterior da decantação, né? E aí, então, aquilo que passou no decantador, que não, né, não teve o decantador, veio esses sólidos, e eu vou tentar retê-los, né, vou buscar retê-los através desse meio poroso. Então, os processos de filtração, predominantemente biológicos, tá? Então, algum processo de filtração que tem aí essa função biológica ou predominantemente biológica, vão ocorrer nesse tipo de filtro, que são os filtros lentos. E aqueles predominantemente, né, o processo predominantemente físico, tá? De retenção através desses poros, né? Desse meio poroso, simplesmente pelo aspecto físico de reter ali, né? Vai ocorrer nesse grupo de filtros chamados de filtros rápidos. Então, basicamente, a gente tem esses dois grupos de filtros lentos, onde ocorre predominantemente o processo de filtração por processos biológicos, né? E os filtros rápidos, né, o processo de filtração ocorrendo predominantemente pelo, né, as condições físicas ali dele. A filtração rápida em meio granular é o resultado da ação de 3 mecanismos. Então, a gente tem, né, o transporte, aderência e desprendimento. Então, primeiro, a filtração rápida é aquele grupo de filtros que a gente mais utiliza em estações de tratamento de água no país. Os filtros lentos também têm ali, né, aspectos positivos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um, né? Mas nesse primeiro momento eu queria destacar aqui esses mecanismos, né, que ocorrem nesse principal grupo de filtros, que é a filtração rápida. Então, no primeiro momento, né, a gente vem com o transporte desses sólidos, né, o que veio do decantador, né, que não foi sedimentado lá no decantador, ou então que veio, né, diretamente de um processo de coagulação e floculação, ou que veio só da coagulação, nós vamos ver essas variantes aí. E aí, então, ele vem nesse transporte, ocorre, então, uma aderência. Essa aderência, então, vai ser entre os poros ali, né, do meio filtrante que eu tenho. Então, só para antecipar, a gente vai usar aí meio suporte ou meio poroso, né, areia, né, um material mais granular fino. Então, entre esses poros desse material aí, desse meio poroso, é que eu vou ter, então, essa aderência, né, desse sólido ou desse material que eu quero, dessas partículas que eu quero reter, né? E aí vão ocorrendo ali até o momento que ela ficar, né, bastante saturada, né, os poros, e aí ocorre um desprendimento. Por quê? Porque a gente vai tendo, né, uma entrada de água contínua ali naquele meio, né? Então, essa própria pressão da água ali vai desprender isso, né? Então, quando começar a desprender muito, né, a ponto de prejudicar a qualidade da água, então eu paro o filtro e faço a limpeza dele, né? Então, um sinal que ele não está retendo. Então, o processo de filtração é esse transporte e aderência. A partir do momento que ocorre o desprendimento, já começa a prejudicar a qualidade da água. Mas, de fato, são esses mecanismos que ocorrem, né? Um outro ponto interessante também de a gente destacar aqui são os meios filtrantes. Então, nos filtros lentos, né, aquele tipo de filtro que vai ocorrer um processo predominantemente biológico, porque a gente vai ter uma camada na superfície do filtro que vai ser formada ali por micro-organismo, retenção de sólidos, então vai gerando então uma camada hostil e também adsorvente, hostil a micro-organismos que possa estar vindo nessa água bruta, né? E adsorvente porque gera uma camada que vai absorver ali, vai reter também materiais sólidos que tenha na água. E esse material filtrante normalmente é utilizado a areia,
né? Então a gente tem uma camada de areia, que é o material filtrante, e a camada suporte de pedregulho por baixo. Nos filtros rápidos, né, eu tenho uma camada filtrante, né, o antracito e a areia, né? Antracito é um carvão mineral e a areia, né, também, né, vai servir de meio filtrante, com a camada suporte de pedregulho embaixo. Então, a ideia, né, essa figura aqui apresenta um pouco, né, essa compreensão dessas camadas, né, no sentido que eu tenho no fundo, né, um material com maior porosidade, né, então esses materiais maiores, né, então a minha camada de suporte, né, que eu venho então com uma granulometria, né, maior para menor, né, justamente para ir retendo esse material de menor porosidade, esse material de menor, né, diâmetro, né? Então vou retendo esse material para ele não ir embora com a água, né? Principalmente se eu tiver, nós vamos ver o fluxo de água pelo filtro, né? Nós podemos ter água no fluxo ascendente ou também no fluxo descendente, né? De cima para baixo, ou ascendente de baixo para cima, né? Então ascendente e descendente. Então, principalmente no fluxo descendente, né, se eu tivesse, né, uma granulometria menor embaixo, ela ia embora, né? Então, eu tenho que reter esse material de menor granulometria, né, através de uma maior granulometria. Mas a camada, né, filtrante, né, o material filtrante, de fato, é areia. E aí nós vamos ver algumas condições de utilização desse carvão mineral, né, que é um antracito, nessa camada de topo do filtro, porque ele tem uma granulometria maior do que a areia, então ele ajuda no escoamento da água, mas pelo fato dele ter, né, uma densidade menor do que a areia, então ele tende sempre a ficar no alto, né? Quando a gente tem o filtro todo, né, o filtro todo aí é ocupado por água, né? Então, quando tem essa expansão do filtro, né, aqueles materiais com menor densidade, eles vão ter, né, a tendência sempre a ficar no alto, né? Então, o antracito ele é utilizado, né, com essa finalidade de melhor dispersão de água, né? Pode ser utilizado também para retenção e absorção de cor, né, quando tem cor na água, né, mas ele ajuda no escoamento aqui do filtro, quando, né, eu tenho esse fluxo da água descendente, né, de cima para baixo. Então, nessa figura, a gente pode observar aqui, né, alguns elementos, né, um corte esquemático, né, de um filtro de fluxo descendente. Então, eu vou ter entrada de água, né, que vai estar acima do meu material, né, filtrante, né, que vai ser a areia fina, depois passando pela areia grossa, né, e depois lá aquela camada, né, de pedregulhos aí, né, de pedras aí com dimensões aí, né, de menor para maior dimensões, né, quando eu quero o fundo, né. E aí eu vou ter então uma carga hidráulica acima do filtro, então do topo do filtro. Então eu vou estar, né, entrando com essa água, né, de fluxo descendente, né, de cima para baixo, né, e a água sendo recolhida aqui nesse fundo falso, ó, onde então eu vou ter a saída para o tanque de contato, ó, né? Então essa água aqui eu vou estar encaminhando ela para o processo de desinfecção, vai ser a próxima etapa. Aí essa canaleta aqui, essa canaleta é quando eu faço, então, a retrolavagem do filtro, né, ou a limpeza dele. Então, quando ele vai ficando cheio, colmatado, né, ele vai, né, o material, né, filtrante vai ficando saturado nos seus poros ali com aquela sujeira, eu então tenho que fazer a retrolavagem do filtro, e aí é o caminho inverso aqui que eu estou, né, fazendo em relação ao fluxo descendente. Então eu entro com água no fundo, né? E aí eu removo essa sujeira até ela sair aqui nessa canaleta, né? Onde ela vai cair nessa descarga de lavagem aqui. Um outro esquema aqui é do filtro rápido de fluxo ascendente. Então
Então, o caminho, né, da filtragem aqui da água é o inverso, né? Eu vou entrar por baixo com a água, né? Então, a água aqui, ó, coagulada, né, que veio lá pelo processo lá da floculação e também do processo de sedimentação, né? Se ocorrer, mas geralmente o fluxo ascendente eu vou trabalhar ele sem o decantador, né? Então podendo ter água coagulada e floculada ou só coagulada, mas à frente a gente vai ver linhas assim. A ideia aqui agora é entender as unidades ou etapas do tratamento, as principais etapas, né? A gente falou lá da inicial, da coagulação, floculação, sedimentação e a filtração. A filtração, o destaque é o seguinte, esses filtros descendente e ascendente, ora eles vão estar presentes em uma linha de tratamento onde eu tenho essas etapas que eu apresentei antes, ou ora eles vão estar em uma linha de tratamento sem daquelas etapas que eu apresentei antes, como estou falando aqui agora no caso, né, do filtro rápido de fluxo ascendente, que ele vai estar numa linha de tratamento que geralmente não tenha o decantador ali, o decantador do processo, né, de sedimentação da floculação. Então, mas aí vamos, né, observar aqui alguns elementos esquemáticos desse corte, né, que a figura está mostrando aqui, desse filtro, né? Então, a água coagulada entra pelo fundo, né, onde eu tenho um fundo falso. Então, tem um fundo falso, né, todo poroso, que é um difusor de águas, né, para me permitir a minha entrada de água mais distribuída possível, para aproveitar melhor, né, do volume possível do filtro. Tem uma camada suporte, né, que é aquele material, né, de maior dimensão, aquelas pedras de maior dimensão. Na sequência, então, eu começo o processo de filtração pelo meio filtrante, né? Aquela areia, né? Aquele material de menor granulometria, né? Então, a água vai, então, passando por esse processo até ela sair numa canaleta lá em cima, né? Então, eu passo pelo fluxo ascendente, né? Que vem de baixo para cima, né? Quando eu preciso de lavar o filtro, né? Eu vou estar também aqui, ó, água para lavagem do filtro, ó, ele está mostrando para nós, porque o filtro vai ficando com muito material retido, né? E aí eu diminuo essa carga hidráulica aqui, ó. Quando o filtro está limpinho, eu tenho uma carga hidráulica grande, ó, porque a areia não tem nada dentro dela, nos poros dela. Na medida que ela vai retendo poros, essa carga hidráulica vai diminuindo, ó. Então, eu vou diminuindo a carga hidráulica, vou aumentando, então, essa perda de carga, né? Então a carga hidráulica diminui e aumenta a perda de carga. Então aumentou a perda de carga até no ponto onde eu vejo que está prejudicando a qualidade da água, ou então já chegou lá num ponto onde está saindo, né? Onde eu já não tenho mais condição de ter carga hidráulica, né? A água já passa direto já para a canaleta, então eu tenho que parar o filtro para fazer a limpeza dele. Então, olha só, a limpeza também é feita de baixo para cima. Então, eu fecho a entrada de água, né, que veio do processo lá da coagulação, né, e entro com uma água de lavagem. Inclusive eu posso entrar com, né, uma água, né, com uma pressão maior, com ar nela, ou mesmo, né, injetar ar difuso nela aqui, né, para poder então liberar, né, aqueles sólidos, aquela sujeira toda que tem nos poros aqui do material filtrante. Então vai sair na canaleta, naturalmente que a canaleta ali eu vou ter que ter uma entrada, né, uma saída dela, né, uma saída dessa canaleta para a descarga, né, para a água de lavagem, né, mas sai também junto lá, ou pode no projeto também, a gente pode pôr canaletas laterais para a saída dessa água de limpeza do filtro, né, pode fazer uma saída diferenciada. Aqui a gente vê umas fotos, né? Filtros rápidos de fluxo descendente, né? Então a entrada de água, tá vendo? Tá entrando no topo do filtro, né? Distribuindo naquela canaleta, né? A água vem direto na canaleta e vai vertendo para o meio filtrante, né?
Aqui a gente já tem imagens de fluxo, de filtro de fluxo ascendente, né, que veio de baixo para cima, né, então a água vai sendo filtrada, né, de baixo para cima, até ser vertida, então, nessa canaleta. Então, tem uma canaleta aqui, ó, tá vendo? Ela vai subir, né, o nível da água e verter nessa canaleta. Da mesma forma, essa aqui, ó, essa é uma carreira de filtro, né, duas linhas de filtro, né, desse lado e desse lado, e eles colocaram uma canaleta de reunir a água dos filtros, né? Tem uma canaleta que recolhe a água de cada filtro, cada célula dessa é um filtro, né? Então recolhe a água de cada filtro e depois joga numa canaleta central aqui, né, recolhendo a água filtrada das duas, né, das duas linhas aí de filtros. Desinfecção, né? A próxima etapa nossa do processo, né? Então, o objetivo é eliminar micro-organismos patógenos, né? Que possam estar presentes na água, incluindo bactérias, protozoários e vírus, né? A desinfecção não destrói todas as formas vivas, né? O que destrói completamente as formas vivas é o processo de esterilização. Então, a utilização, né, do micro-organismo indicador aí de organismos potencialmente prejudicial à saúde, que a gente vai utilizar, né, para conferir o processo da desinfecção, é a E. coli, né, tendo aí aquela recomendação da portaria do Ministério da Saúde, né, que vai definir lá os padrões lá de potabilidade, como a gente viu nas aulas anteriores, né? No caso, né, da redistribuição, ele vai falar lá em ausência, né, de E. coli aí, nas amostras coletadas, mas também é colocado, né, outros micro-organismos aí, indicadores aí da provável presença, né, de agentes patógenos, né, que seriam, então, né, os esporos de bactérias aeróbios, cistos de Cryptosporidium, né, e a Giardia aí como esses micro-organismos complementar para o padrão microbiológico, né, da portaria 888. Mas, essencialmente, a gente usa a E. coli, e aí para aquelas condições lá, né, onde a gente tem um número muito grande delas, né, na água bruta ou no sistema, como a gente vê lá, né, naquela recomendação da portaria do Ministério da Saúde, a gente então utiliza aí esses outros organismos aí para poder verificar então, né, a provável presença aí de outros patógenos. Agentes desinfetantes utilizados na potabilização, a gente tem os químicos, né, por exemplo, os oxidantes de cloro aí, né, a base de cloro, mas tem também a base de bromo, iodo, ozônio, permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio e os fios metálicos aí, prata e cobre, mas mais comumente utilizado é os oxidantes de cloro, principalmente o cloro na forma gasosa, né? E também a gente tem agentes desinfetantes, né, físicos, que são aqueles ali à base do calor, né? Então, na temperatura, né, com a elevação da temperatura, eu consigo então fazer a inativação desses micro-organismos, né, geralmente a 100 graus Celsius, e a radiação ultravioleta também, né, utilizada aí para o processo de desinfecção da água, né, na medida que ela então vai atuar ali nas células desses micro-organismos, fazendo a inativação delas através aí da radiação. Os mecanismos então atuantes desses agentes desinfetantes, né? A gente tem lá a destruição celular, né? Então, quando eu tenho ali um organismo, um agente químico, né? Que então vai destruir, vai romper aquela célula, né? Vai ocorrer a lise celular, de fato eu vou, né, matar aquele micro-organismo, né, através da destruição celular. Possa ocorrer também a inativação de enzimas, né, e a interferência no crescimento celular, então impedindo que eles, né, se proliferem ali.
através, por exemplo, da radiação ultravioleta, né, ou de outros elementos ali que não consiga, de fato, destruir, né, o micro-organismo, né, através da sua lise celular. Deve ser mantido aí um residual, né, de desinfetante na água fornecida à população para atuar preventivamente caso ocorra alguma contaminação na rede de distribuição, indicar a qualidade da água distribuída, né? Então, aquele teor de cloro residual livre, né, que a gente viu também lá como padrão lá do Ministério da Saúde, né, para a potabilização da água. Então, por mais que eu utilize, né, agentes desinfetantes, por exemplo, como o calor ou mesmo a radiação, principalmente a radiação ultravioleta, né, que é muito utilizada em plantas de tratamento de água, em substituição a esses agentes químicos, né, o problema é que ela não consegue depois manter ali o agente desinfetante na rede distribuidora. Então, se ocorreu, né, algum rompimento da rede, algum processo ali de contaminação da rede, então eu não vou ter ali aquele agente desinfetante que poderia agir de forma preventiva ou, né, corrigindo ali aquele problema, né, caso entre algum contaminante, né? Então, mesmo que a gente faça a desinfecção através do processo físico, deve ocorrer, então, depois aí a presença desse agente, né, químico, né, muito utilizado, o cloro, para poder, então, proteger essa água. Nós vamos falar um pouquinho das técnicas típicas utilizadas no tratamento de água no país, né? E nós temos aqui, né, as etapas, né, típicas de tratamento de água utilizada. Então, para o tratamento de águas superficiais, né, a gente tem aí as etapas de clarificação, destinada a remover sólidos presentes na água, e aí vem lá com aquelas, né, com aquelas unidades ou com aqueles processos e operações que nós falamos anteriormente. Então, a gente tem então os decantadores, os flotadores e filtros, né, como parte dessa clarificação, né? Lembrando que a coagulação e floculação, que serviu tanto para remover sólidos no decantador, através da sedimentação, né, assim como também pode ajudar na remoção de sólidos, né, aglutinando esses sólidos para eles serem mais eficientes em termos de remoção no filtro, né, que aí vai ser por um processo de filtração, né, através ali dos poros ali, né, do meio poroso, né. Então eles não são de fato unidades de remoção, né? Eles vão preparar, né, para a gente remover aqui nos decantadores, flotadores ou filtros. Lembrando, destacando que os flotadores é um processo de injeção de ar, né, que eu tenho, que é o inverso do decantador. No decantador eu deixo o sólido sedimentar, no flotador, então, eu vou injetar ar no fundo para remover pela superfície. É mais utilizado o decantador, né, naturalmente. A desinfecção, né, destinada a inativar micro-organismos, né, a fluoretação, que vai ser uma etapa para poder injetar aí, né, inserir o flúor, né, para poder agir como agente de prevenção de cárie, né, dentária infantil. E a estabilização química, seria para controle de corrosão, da incrustação de tubulação no concreto, tubulação, né? Então, seria uma preocupação econômica com a integridade das instalações domiciliares e do sistema de distribuição. Então, corrigir o pH, né, para depois ele não estar muito ácido e nem muito básico, e aí nem gerar problemas com corrosão, nem quando ele está muito baixo, né, um pH ácido, e um pH muito alto, né, acima de 7, 8, né, a gente vai ter o pH neutro 7, então sempre acima dele pode gerar riscos de incrustação da tubulação, principalmente que se eu tiver dissolvido naquela água, mesmo dentro dos padrões de potabilidade, né, então substâncias alcalinizantes, então quando eu tenho uma água mais calcária, por exemplo, tende essa água, né, calcária em pHs mais elevados, gerar, então, fazer essa incrustação, né, desse cálcio
lá dentro da tubulação e isso, né, prejudicar aí o meu transporte hidráulico. E no caso do tratamento das águas superficiais, ou subsuperficiais, né, enquanto, né, no tratamento das águas superficiais, as etapas típicas são essas, de clarificação, desinfecção, fluoretação e estabilização química. No tratamento de águas subsuperficiais, todas as etapas do tratamento das águas superficiais, né, ocorrem com exceção da etapa de clarificação, que poderá contar com filtros, né? No caso aí para absorção de ferro e manganês aí, que é mais comum ter nessas águas subterrâneas. Então, tendo em vista que essas águas subterrâneas têm menor concentração de sólidos suspensos, desse material coloidal, né? Pode ainda ocorrer um material coloidal que vai gerar cor, então aquele material que está dissolvido, mas geralmente tem menos, né? Muito menos sólidos suspensos, que vai exigir essa etapa de clarificação, que é essa remoção de sólidos, né, através de decantador, filtros principalmente, né? Então, como não tem isso, a gente, né, descarta aí nessas águas subsuperficiais, né, nessas águas subterrâneas, mas o filtro ainda a gente pode utilizá-lo, porque ele pode ser um filtro com um material apropriado, com meio filtrante apropriado para remover ferro e manganês ou para remover o material que está dissolvido ali. Então, um filtro de carvão ativado, por exemplo, é o caso. Então, das técnicas, né, típicas que a gente tem de tratamento de água utilizada no país, voltada aí para os mananciais superficiais, né, são aqueles aí que tem maior percentual de cidades e também de população abastecida, né? Então, o enfoque nosso é nesse tipo de manancial que também demanda mais em termos de condições operacionais, de unidades, né? Exige mais, né, de tratamento, tendo em vista, né, a qualidade da água, né, que geralmente ela tem, né, uma qualidade inferior à água subterrânea, principalmente em termos de sólidos presentes ali e, né, em material coloidal. Então, das técnicas típicas aí para mananciais superficiais, a gente tem então essas três técnicas aqui: a filtração lenta, a filtração rápida e o tratamento convencional ou de ciclo aí completo, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha nessas três tipos de técnicas aqui. A filtração lenta, né, ela vai ter aí, né, o filtro lento como o principal elemento para remoção de sólidos, né, principalmente em função da sua característica, né, de remover ali os sólidos por uma condição biológica, inclusive, né? Mas a gente vai falar mais à frente, mas no princípio, no primeiro momento, que é importante a gente observar aqui, é o fluxo dessa linha, desse tipo dessa técnica, né? Que vai ser por filtro lento, seguido aí, né, de desinfecção, correção de pH e fluoretação. Essas etapas aqui posteriores é comum a todos os sistemas, né? A correção de pH quando demanda, mas a desinfecção e a fluoretação é uma exigência, né, para todos os tipos de água, tendo em vista que elas se consideram aí como elementos aí para a potabilização da água, né? Então, o filtro lento, ele é o agente de remoção de sólidos. Então, destinado aí a águas brutas de melhor qualidade, quando a gente tem águas aí de baixa turbidez, principalmente, e aí sem pré-filtração, águas aí até 10 unidades de turbidez. Quando a gente trabalha com uma pré-filtração neste filtro lento, então tem alguns filtros anteriores a ele que tem aí a intenção de remover sólidos, suspensos, né? Então, essa turbidez pode chegar aí até 50, né? Estando aí inferior a 50 unidades de turbidez. O processo de filtração é predominantemente biológico, né? Então, a gente vai ter lá uma comunidade biológica, né,
que é capaz de reter partículas e impedir a passagem de micro-organismos. Então, no topo ali até uns 30, 40 centímetros, um pouco mais, um pouco menos, mas variando, né, em torno disso aí, nessa primeira camada do filtro ali, ele vai estar, então, criando uma camada biológica com materiais também sólidos que vai ajudar a reter, né, os sólidos suspensos que vêm na água bruta, assim como também ele vai agir também na remoção de micro-organismos, não na desinfecção, mas ele vai por predação, por diversos fatores aí, hostis a esses micro-organismos que estejam na água, ele também, né, por competição, né, devido àqueles micro-organismos que estiver ali naquela camada inicial do filtro, vai então atuar dessa forma, né? Então ele atua, né, principalmente nessa forma de remoção biológica, né, dessa matéria que vem dessa poluição, desse material suspenso que vem, né, na água bruta, né? Ele tem uma necessidade de áreas relativamente grande quando comparado aí, aos filtros rápidos, que é aquela outra técnica, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas já para a gente ter, né, essa comparação assim, entre uma técnica e outra, né, os filtros lentos aí, né, tem uma superfície filtrante de 40 a 120 vezes superior à dos filtros rápidos. Então já começa a impor para nós, né, algumas condições ou limitações dessa tecnologia, que seria a área, né, superficial disponível. Então, né, temos a área superficial disponível, tem água com baixa, né, concentração de sólidos, que vai remeter à turbidez. Então já começa já a trazer esses indicativos, né, para, né, ajudarmos a selecionar então a técnica ou a tecnologia que a gente vai utilizar no tratamento. Então, eles funcionam inclusive com regime de escoamento descendente, né? Então a gente tem uma foto aqui, né, de um filtro lento, onde a gente tem aí a distribuição de água nele, né, na parte superior do filtro. Então ele ocorre descendente, né, do topo para baixo, né, da camada, né, do topo dele até o fundo dele, né? Então ocorre de forma descendente. Eles possuem também baixas taxas de filtração, então da ordem de 3 a 9 metros cúbicos por metro quadrado dia, comparado com os filtros rápidos, que trabalham com taxas aí de 120 a 360 metros cúbicos. Então essas taxas aqui, que inclusive vão ser utilizadas para projeto, né, quando a gente não tiver dados reais do manancial, onde a gente possa fazer ensaios de tratabilidade da água, né? E aí essas taxas que vão indicar para nós, então, a necessidade de área superficial. Então, nós vamos adotar uma taxa dessa, tem a vazão, né, para ser tratada de água, então a gente encontra ali a área superficial necessária, né, para usarmos, então, na filtração lenta. Já a filtração direta, essa outra técnica, né, é muito comum aí em tratamento de água superficial, não conta com a etapa para sedimentação dos flocos, né? Então, assim, a filtração direta, né, nós vamos ver aqui, então a gente não tem, né, aquela etapa que nós vimos, né, de processo de tratamento, que é com sedimentação, né, ou decantador. Então, não tem. Então, nós vamos ver que pode ocorrer a filtração direta em linha, quando não apresenta unidade de floculação. Então, olha só, nesse fluxo aqui do sistema, né, da linha de tratamento, a gente tem a água bruta e nela a gente, então, introduz, né, naquela etapa lá da mistura rápida, né, o hidráulico, mecanizada, o auxiliar e o coagulante, né? Então vai ocorrer a coagulação, né, nessa primeira etapa. Então a gente usa um coagulante para, né, auxiliar, para poder, né, ajudar nesse processo de retenção no filtro, né? Então vai ser
a retenção dos sólidos vai ser toda no filtro, então a gente não vai ter aquela etapa de floculação e nem de sedimentação que a gente tem, né? Em outras unidades, nós vamos ver no sistema convencional, se completa, a gente tem essas unidades, né? Então, aquelas etapas de floculação e sedimentação não ocorre aqui. Então, a coagulação ocorre, mas a gente, então, espera ter uma retenção maior no filtro, né? Tendo em vista esse coagulante, então, de gerar, então, essa condição de aglutinação das partículas, mas que, né, devido à diferença aí de carga, né, positiva e negativa, mas que vai ocorrer diretamente no filtro. Então, naquele contato, né, que a gente vai ter dessas partículas no filtro, em função dos caminhos ali pelos poros, então, do meio filtrante ali do filtro. E na sequência passa por aquelas etapas, né, comum aos outros, que é a desinfecção, correção de pH e fluoretação. Podemos também ter a filtração direta, né, ela usando aqui a unidade de floculação. Então, é chamada de filtração direta, né, que apresenta, então, a floculação. Então, na linha aqui que a gente tem do sistema, então, tem aquela primeira etapa da coagulação, né, vamos entrar com agente coagulante, e temos aqui o floculador. Então, tem aquela unidade, né, de floculação, podendo ser um floculador, né, hidráulico ou mecanizado, aquele em hélice, né, do tipo mixer aí, em um tanque, né, para misturar ali num regime não tão rápido assim, num regime, né, um escoamento inferior àquele da coagulação. Na coagulação a gente busca, né, uma mistura muito rápida ali, para rapidamente as partículas entrarem em contato com o coagulante, né? Já na floculação não, já é um regime mais lento, mas é um regime com mais intensidade do que, por exemplo, no sedimentador ou no decantador, né? Que visa ali bem, né, a decantação, né, e que ocorra a sedimentação. Mas na filtração direta a gente vai usar então a coagulação, né, etapa de coagulação, de floculação, né, e seguindo então para o filtro rápido, olha só, descendente. Então, enquanto lá no filtro, né, na filtração direta em linha, eu não tenho floculador, eu trabalho então a filtração rápida ascendente, então vem de baixo para cima o fluxo. E aqui eu já trabalho, né, um fluxo descendente. Então, vai me auxiliar, né, no processo de formação de flóculos, né? Então, geralmente naquelas águas de menor qualidade, né, que eu tenha mais sólidos presentes, então, e me exigem aí um floculador para poder intensificar esse processo, né, de formação de flocos, para ser mais facilmente ou ter um desempenho melhor de retenção no filtro, mas, né, um filtro aí rápido descendente. Aí na sequência tem aquelas etapas, né, comuns aí de desinfecção, correção do pH e fluoretação, para então produzirmos a água tratada. Vendo aqui agora, a gente observa aqui vamos observar algumas figuras, né, ilustrativas aí, de cortes, né, para entender um pouco esse esquema hidráulico e dos componentes, né, de um sistema aí de tratamento com filtração direta. E nesse caso aqui a gente tem, né, o sistema de filtração direta descendente com floculação. Então, a gente tem o floculador, né? Temos no primeiro momento, olha só, a câmara, né, de chegada de água bruta, aí passa, isso na ETA, tá? No início da ETA. Passa, então, pelaquela etapa de mistura, né, rápida. Então, a gente tem lá uma calha partial, né, onde a gente vai adicionar aqui o coagulante antes do ressalto hidráulico, né, para aproveitar o máximo possível de energia aqui no ressalto, né. Essa mistura bem intensa que ocorre aqui, e depois a gente passa para o floculador, né, para a unidade de floculação. Aqui a gente está vendo aqui duas câmaras de floculador mecanizado, né, em hélice, né, nessas hastes aqui, né, elas vão girando e vão movimentando o líquido no sentido, né, de fazer contato uma partícula com a outra, vai misturando ali, né.
poderia ser o floculador hidráulico, como a gente viu, né, anteriormente em outros exemplos. Aqui é um floculador mecanizado. Aí ele vai seguindo, né, para um canalzinho até chegar, então, no filtro. Lembrando que é um filtro descendente, então o fluxo ocorre, né, do topo do filtro, né, para baixo, né? Então, nesse sentido, né, onde a gente então vai ter, né, a passagem da água pelo meio filtrante, né, e ela sendo coletada no fundo do filtro. Aqui a gente já tem um corte esquemático do sistema de filtração direta descendente sem floculação, né? A gente pode ocorrer numa situação também de fluxo descendente sem floculação, mas quando a qualidade da água for melhor, né? Tem menos sólidos presentes nessa água, então menos necessidade aí de aglutinar os sólidos, mais sólidos, e né, facilitar o processo de retenção no filtro, né? Então a gente vai ter, né, uma linha muito semelhante à anterior, com exceção, né, às unidades de floculação, né? E ocorrendo o processo, então, né, de filtragem aqui por fluxo descendente nesse filtro, e depois passando lá pelas etapas comuns aos outros sistemas. A floculação pode ou não ser necessária na filtração direta descendente, dependendo aí das características da água bruta, né? Como eu já tinha falado, águas de pior qualidade ou com mais sólidos presentes, a gente então vai exigir, né, mais etapas do tratamento, então, principalmente essas que ajudam na remoção dos sólidos, que é o floculador, né? Ajuda ali a aglutinar os sólidos para então ser retido ali naquela etapa física, né, da clarificação, que nesse caso é o filtro, né, e não, né, o decantador, como a gente viu que é possível. E aí, olha só, a gente pode ter filtração direta aqui, nesse caso aqui, dupla filtração. Então, a gente tem um filtro aqui funcionando, né, ascendente e outro funcionando descendente, né, onde a gente tem aqui a câmara de chegada de água bruta. Então, a gente tem uma carga hidráulica, tá vendo? Uma carga hidráulica elevada a nível que a gente consiga, então, fazer esse fluxo ascendente da água, né, tanto no sentido da cota, né, como também da perda de carga. Então, qual que é a altura que eu tenho que chegar com essa água aqui na minha ETA, né? Vai ser em função da altura do filtro, em função da perda de carga que eu vou ter da água, né, passando pelo meu filtro. Então, eu vou ter essa cota, né, de chegada aqui, onde eu vou adicionar, né, o meu coagulante, né? Então, tem a aplicação do coagulante na mistura rápida, né? Na tubulação, ele vai se misturar também, né? E aí ele chega no filtro, né, já com o coagulante. Então, não tem etapa de floculação, mas eu tenho o filtro, né, o processo de filtração, né, ocorrendo em dupla filtração. Então, tenho essa filtração ascendente, né, eu coleto a água na canaleta, né, e depois levo para distribuir para o fluxo descendente no filtro subsequente, né. E também a filtração direta ascendente, que a gente tinha visto, né, quando a qualidade da água for melhor, e não exigir que eu tenha, então, que eu busque, então, um outro filtro, né, ou um floculador, como nos casos anteriores, né. Nesse caso aqui, a gente está vendo aqui fluxo ascendente, né, mas com essa opção aqui de usar um outro filtro na sequência, mas se a qualidade da água permitir, for uma qualidade da água melhor, a gente consegue então coagular a água, né? Lembrando, sempre vai ocorrer essa etapa da coagulação, né? E aí levando essa água coagulada para a retenção aqui, né? Dos sólidos presentes nela, né, da sujeira, das impurezas que a gente quer reter nela no filtro, né, onde a gente vai coletar essa água, né, por cima, né, no topo do filtro, e aí a gente faz então as etapas posteriores, desinfecção, fluoretação e a estabilização química ou correção do pH, né. E só um detalhe, seguindo então para onde? Olha, para o nosso reservatório, que é o próximo conteúdo aqui da disciplina, né? Os reservatórios que nós vamos ver, dois tipos de reservatório, basicamente,
que a gente vai ter dentro desses sistemas, né, de abastecimento de água típico. E a outra técnica, né, que a gente tem, então, de tratamento de água é o tratamento convencional ou ciclo completo, que vai ser em virtude, né, naturalmente, das características da água bruta, né, fazendo necessária a inserção de uma unidade para retenção, que seria a sedimentação ou flotação, dos flocos formados na floculação. Então, além do filtro, eu entro, né, antes do filtro, inclusive, de outra etapa de retenção, né, de remoção dos sólidos, né, um processo físico, né, então aquela caracterizado como operação física, né, de remoção dos sólidos através ou da sedimentação ou da flotação. Sedimentação, lembrando, né, pelo processo, né, gravitacional, né, eu uso o decantador e a flotação quando eu insiro ar dissolvido no fundo do tanque, né, então o processo inverso. É mais comum, muito mais comum, o processo da decantação, até mesmo em função das condições operacionais. Ele vai exigir menos, né, condições operacionais, por exemplo, a questão de energia, né? O flotador eu tenho que movimentar um soprador, uma máquina para soprar o ar, os compressores para soprar esse ar no tanque, precisa de mais manutenção, então, naturalmente que ele vai ter uma demanda operacional maior, então é mais usado a sedimentação. Lógico, quando eu preciso de intensificar muito o processo e não tem tanta área disponível, a flotação sempre vai ser uma boa alternativa. É atualmente a técnica mais difundida no Brasil, então, muito em função dessas características da qualidade da água, né, que a gente tem superficial, que vão exigir, então, essa linha, né, ou esse fluxo de tratamento convencional ou de ciclo completo, né, onde eu vou estar entrando com água bruta, fazendo ali, né, quando necessário, né, um processo prévio de pré-coagulação, de controle do pH, né? A coagulação ela é ótima, ela ocorre de forma ótima, otimizada, quando eu tenho, né, um pH mais adequado para aquele tipo de coagulante que eu estou usando. Então, às vezes eu tenho que alcalinizar, às vezes eu tenho que acidificar a água, né? Então, isso vai ser em função da característica da água e do coagulante que eu vou estar usando. E aí eu vou, então, fazer essa correção, né, do pH, né, para poder melhor atingir uma coagulação. Aí seguindo, né, da coagulação para a etapa de floculação, podendo usar aqui um auxiliar de floculação, isso a gente viu em outros fluxos. Esse auxiliar de floculação, além do próprio floculador ser aquele floculador hidráulico ou mecanizado, eu posso introduzir um outro produto aqui químico para poder também intensificar o processo de floculação, né? Que a ideia da coagulação é gerar os flocos, né? Mas para gerar os flocos, eu preciso, além do produto químico, eu preciso que essas impurezas, essas partículas, elas se encontrem, né? Então, a unidade, né, ou operação unitária que ocorre isso é o floculador, né? Sendo hidráulico, que é aquele que vai, né, definir um caminho para a água e as partículas passarem e ocorrer esse encontro, né, o choque entre elas, ou então aquele que eu vou, né, misturar ali através de um floculador mecanizado, tipo mixer, com hélice e pás aí. Seguindo, então, olha só, para uma etapa que a gente não tinha visto antes, né, na filtração. Então, a filtração, ela, né, nas técnicas que a gente viu anteriormente, ela não tinha sedimentação. Agora eu estou usando, então, o processo de sedimentação ou de flotação, que é o inverso, né? E no caso da sedimentação, a unidade é o decantador, né? Então, vou ter um decantador para poder fazer essa separação da água e do floco, né, que foi gerado da etapa anterior. E aí, então, eu sigo com essa água para, olha só, uma filtração rápida descendente, né? Então, eu posso usar um filtro, né, descendente aí, que tem uma exigência menor aí, de retenção de sólidos, né? Seguindo posteriormente para aquelas etapas em comum aí a todos os sistemas, inclusive para os mananciais subterrâneos, né, que é a desinfecção,
correção de pH e fluoretação, né? Esses tipos, essas técnicas de tratamento que a gente viu aqui, filtração lenta, filtração direta e tratamento convencional, elas são usadas aí, né, de forma geral ou comumente nas águas superficiais, né? Nos nossos mananciais superficiais. No manancial subterrâneo, devido à qualidade da água ter baixa retenção, baixa presença de sólidos, então, ou como eu já tinha falado anteriormente, né, ou quando tem cor, devido ao ferro e manganês, tem algum metal pesado assim, a gente usa um material, um sistema de filtração para retenção, né, desses sólidos, desses metais aí, mas não em função daquele particulado todo que tem na água, como a gente vê na água superficial, né? E aí segue para essa etapa de desinfecção, correção de pH e fluoretação. Muitas vezes nem exige a filtração, né? Quando a água não tem esses metais pesados, principalmente, né? Já vai direto à água subterrânea para desinfecção, correção e fluoretação. Então, quando a gente vai selecionar um manancial, né? É importante a gente lembrar também da demanda que vai ter na etapa de tratamento da água, né? Então, naturalmente, que a água subterrânea tem uma exigência menor de tratamento, mas nem sempre é possível a gente ter essa água subterrânea disponível, né? E é mais acessível a gente ter a água superficial, né? O problema da água superficial é que cada vez está mais difícil a gente encontrar água superficial próximo das cidades, né? Com a qualidade satisfatória. Mais à frente a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Na escolha e tal, né? Mas aí, olha só, vendo aqui um pouco esse perfil hidráulico, né? Uma ilustração do perfil hidráulico de uma planta de tratamento de água de ciclo completo ou tratamento convencional, né? Então a gente tem lá o início da planta, né? Com a água entrando no canal, com o nosso calha-pacho, com o medidor Paschen, né? Muito comum aí que vai nos auxiliar, inclusive, na medição da vazão. Aí eu vou inserir o meu agente coagulante aqui, né? Um sulfato de alumínio, um outro, né? Um cloreto férrico, né? Um coagulante aqui, né? E com esse coagulante eu posso introduzir previamente também um auxiliar da coagulação para poder, né, melhorar isso, intensificar isso, né? Então, eu doso esses produtos químicos, né? Inclusive, eu preciso corrigir o pH, né? Como eu tinha falado antes. Passa, então, olha só, a linha d'água vai permanecendo, né? Eu vou passar, então, no floculador, então a minha carga hidráulica é essa de entrada, né? Vou passar no floculador, mas eu tenho que calcular minha perda de carga aqui nessa unidade, né? Então, minha linha d'água vai diminuindo, né? A altura da minha linha d'água. Então, eu vou tendo nessa necessidade, né, de fazer esse escoamento, sempre lembrando esse escoamento, né, em conduto livre, né? A gente sempre busca isso, né? Quando a gente tem, né, um terreno para poder dispor, né, nessa linha que a gente está vendo aqui, né, horizontal, né? Quando eu não tenho essa condição, o terreno for restrito, né? Eu tiver que jogar em uma unidade ou outra que não esteja em linha, aí eu vou precisar de um sistema forçado de bombeamento, né? Então, eu vou ter que introduzir ali bomba, mas a princípio aqui a gente contando, né, com a inclinação do terreno para gerar esse escoamento livre, né? Então, eu consigo então, né, fazer uma linha, né, replicar essa linha aqui. E aí, após a floculação, aqui está um floculador hidráulico, né, onde vai exigir aquela água coagulada junto com as partículas ali entrarem em contato, né, as partículas entrarem em contato, então ter o processo da floculação, da formação dos flocos, e aí chegando então no decantador, né, para ocorrer a minha sedimentação, a retirada dessa sujeira através desses flocos que foram formados, né? Até então eu caminhar para a minha filtração. Então, lembrando que para esse tipo de sistema onde eu uso um decantador, né, na etapa de clarificação, eu tenho então uma filtração descendente para seguir para a etapa posterior, desinfecção, fluoretação e correção de pH, né? Então está aqui, né, uma ilustração desse perfil hidráulico e do sistema. Só para a gente reforçar, então, basicamente a gente tem essas três linhas, né, de tratamento para águas superficiais.
filtração lenta, né? Filtração lenta e com filtro lento, aqueles filtros biológicos maiores, passando para desinfecção e reservação, até, né, ir levando para a redistribuição. Então, a reservação é a próxima etapa, como eu tinha falado com vocês. Condições indicadas para água bruta com turbidez de até 50 turbidez, vazão pequena, disponibilidade de ar, operador pouco qualificado. Filtração direta, olha só, já começa a me exigir uma mão de obra mais qualificada, porque eu já introduzi aquela etapa, né, química do processo, que é de coagulação. Então, eu vou ter que dosar um produto químico ali, e aí eu vou dosar isso né, na unidade de mistura rápida, né? Então, usando aí uma calha-pacho, né, se for possível para isso, ou diretamente numa tubulação quando eu não tiver a calha-pacho no meu sistema. Eu posso medir a vazão também da minha entrada da ETA por outros processos, né, de medição de vazão, outros equipamentos de medição de vazão, outros métodos, né, método volumétrico e outros métodos aí, que não seja aquele, né, da calha-pacho ali, né? Então, eu sigo, então, para uma filtração rápida, aqueles tipos de filtro, né? Pode ser tanto descendente como ascendente, né? E seguindo para a etapa de desinfecção, né? E reservação, uma outra etapa do sistema, para então ser levado para a rede de distribuição. Aí é mais adequado para uma qualidade da água onde ocorre pequena variação, né? Ao longo do ano, né? Onde a gente tem menos, né, essa condição, né, de mudar a qualidade da água e exigir aí, né, condições operacionais mais robustas, que é o caso do tratamento convencional. Ele é um sistema onde ele traz mais unidades, né? Além do floculador, que poderia ter também aqui numa filtração direta, ele vai trazer exclusivamente, né, o decantador, que é para agir o processo de sedimentação, né? Então, essa primeira etapa da clarificação, que é a remoção dos sólidos, né, após a coagulação, floculação da sedimentação. E o que passou de sólidos desse decantador, eu vou então remover no filtro, para depois ir para desinfecção, fluoretação e correção do pH, mando para o reservatório, depois distribuir para a cidade, né? Então, é um sistema mais completo, mais robusto, que atende aí, né, uma qualidade da água que pode variar mais ao longo do ano, uma qualidade da água, né, de menor qualidade, inclusive tem mais sólidos e tudo mais, né? Mas vai me exigir, inclusive, mão de obra mais qualificada. Nessa tabelinha aqui, a gente vê alguns limites aí como referência, para a gente, então, utilizar aí na seleção, né, dessas técnicas, né? Então, limites de aplicação, inclusive delas, né? Em relação a essa qualidade da água bruta, né? Então, veja bem, a gente usando aqui alguns parâmetros de referência para poder definir o limite da tecnologia, né? Então, turbidez, né? O material que está suspenso, material dissolvido, cor, ferro e manganês, né? Inclusive muito presente na nossa região, e também, né, aquele indicador, né, microbiológico aí, para nos indicar aí com aquela questão, né, de doenças potencialmente, né? Dos nossos patógenos, né? Então, filtração lenta, olha, o valor máximo da água bruta, até 10 unidades de turbidez, cor 5, ferro 1 miligrama por litro, manganês 0,2, coliforme total e fecal, né? O ideal é a gente sempre voltar mais ao fecal e principalmente a E. coli, né? Então, para poder ficar mais próximo aí dessas, né, indicações aí de contaminação do trato intestinal humano, né? Deixa eu ver aqui, filtração direta ascendente, né? Então, dentro daquelas modalidades que eu tenho da filtração direta, né? Posso ter ascendente, a dupla filtração que a gente viu, que é ascendente, usa os dois tipos de filtro, né? Ascendente e descendente, filtração direta descendente e filtração direta descendente com floculador, né? Então, nesse processo da filtração descendente, eu posso ter ela com ou sem o floculador. Então, nós estamos vendo aqui, ó, que a filtração direta ascendente e a dupla filtração, né, daquelas modalidades da filtração direta, né, é aquela que tem a maior limite, né, de turbidez. Então, aquela que suporta, né, uma qualidade da água
com mais sólidos, né? Então uma qualidade pior da água, né? Então são filtros mais robustos aí, mas vai me exigir mais, né, condições operacionais e também de recursos do equipamento, né? Então, isso vale também para os outros parâmetros, né? Nós estamos vendo aí que eles conseguem, né, ter uma limitação maior de ferro, manganês, né, do que o da filtração direta descendente, podendo ou não ter o floculador. Lembrando que todas, né, as modalidades da filtração vai ter uma etapa de coagulação. Então, vou ter aquela etapa química do processo também, não somente física, né? Reforçando as físicas, eu vou ter ali inicialmente no filtro, né? No decantador, que vai ocorrer o processo de sedimentação aqui no tratamento convencional, né? E seguindo para o filtro, né? Então, o tratamento convencional é aquele que, olha só, que suporta a maior carga aí de poluição, de material ali na água, né? Então a gente vê da turbidez 250, é aquele que tem o maior limite, né? O ferro também, né? A cor vai variar, né? Vai depender da qualidade do manancial, mas a gente vê também, né, dos outros parâmetros, né? É aquele que tem a maior capacidade, porque ele é mais robusto, ele tem, né, 2 etapas de remoção de sólidos, inclusive, o decantador e o filtro, enquanto a filtração direta só tem uma etapa, que é o próprio filtro, né? A gente fazendo uma comparação aqui, tá? Dessas linhas, né? A filtração lenta, filtração direta, que é descendente e direta ascendente, né? E o tratamento convencional. Então, em termos de operação, é mais simples a filtração lenta, né? E passando, né, aqui nós temos, né, de uma situação mais simples para aquela mais complexa, né, o tratamento convencional. Então, exigindo uma operação mais especializada, principalmente, né, porque eu vou ter ali aquela etapa química do processo, né, e a química vai estar relacionada com a própria qualidade química da água, né, aqueles parâmetros, indicadores, né, de qualidade da água, químico e físico também, né? Vão influenciar nessa etapa química do tratamento, da coagulação, depois entrando na etapa, né, físico-química, que é a floculação, e depois a etapa física, que é o decantador, a decantação, a sedimentação e a filtração, né? Então vai me exigir, naturalmente, né, na medida que eu vou deixando o meu sistema mais completo. O consumo de produtos químicos, né? Então, na filtração é nenhum, porque eu não tenho essa etapa, e depois eu vou, né, de uma dosagem baixa para uma dosagem mais alta, né? Que é o caso aqui do tratamento convencional. Resistência à variação da qualidade da água, então nós vimos lá, né, a filtração lenta tem a menor resistência, tem um menor limite, inclusive, né, de turbidez, que vai nos indicar isso, né, inicialmente, né, pode ser um parâmetro indicador para isso, e aquele mais resistente à variação da qualidade da água, que é o tratamento convencional, né. Então, ali eu consigo operacionalmente, né, tratar a água para diversas condições ao longo do ano. Então, é uma planta mais completa, mais robusta, que a gente diz, né? Mais resistente aí, ou resiliente, né? Um termo também bastante utilizado nos dias atuais, e a gente pode adaptar para cá também. Lavagem dos filtros, olha só, no caso da filtração lenta, a gente tem uma raspagem da camada superficial, né? Muito trabalhosa, com baixa frequência. Então, raspa aquele lodo que foi formado ali na primeira camada, inclusive lava ela e retorna para o filtro. Então, demora, né? Demora mais tempo do que, por exemplo, na filtração direta, tanto descendente e ascendente, né? Aqui a gente tem aqui da ordem de 1, 2 dias, às vezes até 3 dias, né? Para a limpeza do filtro, né? Mas a gente não retira o material filtrante como a gente retira aqui, né? Retira para a limpeza, né, da camada ali. Lava ele, depois volta. Aqui não tem isso, né? A gente já lava o filtro no próprio filtro, né, através da retrolavagem, né? É da mesma forma, né, no tratamento convencional, tendo em vista que a gente usa, né, a filtração descendente, né, na maior parte das vezes, né, no tratamento, o filtro do tratamento convencional é a filtração descendente. Porte da estação, né? Usual aqui limitar a pequenas instalações, né?
tem o filtro, ele é um filtro bem maior do que, né, os filtros diretos aí, de filtração direta, né? O filtro que eu vou usar também descendente lá no tratamento convencional, no entanto, né, uma unidade só, né? Então, assim, de clarificação, né? Não tem o decantador e não tem também as etapas do tratamento químico, né? Então, ele usualmente, né, usado mais para pequenas instalações. Aí nos outros casos, sem limitações, né? Em termos de porte, vai ser em função da demanda e da qualidade da água, né? Aqui a gente tem umas estimativas de custos aí de implantação, né? Aqui está em dólares por habitante, variando aí, né? Varia muito no caso da filtração lenta, né? Muito dependente da taxa de filtração do processo construtivo, né? Do local, inclusive da questão de materiais e tal, né? E devido a esse tamanho dessa estrutura, né? Muitas vezes ele pode ficar o custo maior do que do próprio tratamento convencional, né? Que acaba ficando mais compacta a ETA. E necessidade de área, olha só, como eu tinha falado, devido nessa necessidade de um filtro ser muito maior, né? O filtro lento, então a necessidade de área dele é muito maior do que a da filtração direta, né? E, inclusive do tratamento convencional, apesar do tratamento convencional ter, né, o decantador. E por último, a gente trazendo aqui algumas considerações, né, para a seleção da tecnologia, né, dessa tecnologia de tratamento de água, alguns critérios aqui. Então, a escolha do manancial, né, então, como a gente já vinha falando, em função das características dessa água bruta, né, então, a decisão de grande importância e responsabilidade de um projeto de abastecimento de água, né? Já foi falado bastante sobre isso. E aí, em geral, mananciais mais próximos da nossa demanda, mais próximos, né? Da cidade, tudo são aqueles que são mais caudalosos, capazes de atender a nossa demanda, no entanto, são os mais vulneráveis em relação à poluição. Esses mananciais estão mais próximos, ou aqueles que têm um volume maior, né, próximo dos centros urbanos, aí, eles também são aqueles que mais recebem a poluição, então estão mais vulneráveis. E na resolução CONAMA, né, que a gente viu nas aulas anteriores, né, na aula de qualidade da água, ela traz ali, né, o uso da água, né, essa classificação, né, da água em função do seu uso, né? Então ela já remete ali qual que é o tratamento requerido, né, para o consumo humano, né? Tratamento da água para o consumo humano requerido ali em função de cada classe, né? Então a gente tem a classe especial, classe 1, 2, 3, 4, né? Que vai então reduzindo essa qualidade da água em função dos usos requeridos, né? Então, se um corpo d'água ele está classificado com classe 2, a princípio, né, um indicador de tratamento dessa água seria o tratamento convencional. Então, qual que é o sistema de tratamento que eu vou utilizar? Então, a norma já fala, olha, se o rio tem essa classe 2, então ele tem essas características aqui, esses parâmetros de qualidade da água que vão remeter para uma necessidade de um tratamento mais robusto, um tratamento convencional. No classe 1 já tem um tratamento mais simplificado, por exemplo, né, a filtração direta ou mesmo a filtração lenta, né? E no caso da classe especial, olha só a desinfecção, então não tem nem a necessidade da etapa de clarificação, que é aquela etapa que eu vou introduzir ali um agente químico, né, para me ajudar a fazer a aglutinação e depois floculação, e aí eu entro com uma etapa de retirar esses sólidos, ou através do processo de sedimentação, né, da gravidade ali dessa partícula, ou então através da retenção no filtro. Então não tem isso, eu já parto direto para a etapa de desinfecção, e aí a água demandando, né, para o consumo humano, eu faço também, né, se necessário, a correção de pH e a fluoretação, né, assim exigidos. Então lembrar, né, dessa classificação em função do uso e que indica ali, né, os tratamentos requeridos para nós. Então o uso, né, o uso da água ali é o tratamento, né, é o uso da água para o consumo humano com tratamento convencional, o uso da água
consumo humano com tratamento simplificado. Então, o rio, se ele estiver enquadrado, se a gente falando de manancial superficial, né, naturalmente, né, que a resolução trata sobre isso, se o rio estiver enquadrado nessas classes, a gente já vai ter esse indicativo aí do tratamento a ser usado, né? Custos de implantação, manutenção e operação. Então, fui falando algumas coisas ao longo aqui desse vídeo com vocês que remetem um pouco sobre isso, mas a gente tem os custos de implantação na unidade de tratamento, né, que é constituído em função ali das obras, né, e dos custos do terreno, do meio filtrante e dos equipamentos, né? Então, o produto, né, das máquinas, bomba, do dosador lá do produto químico, todos esses equipamentos que eu vou usar, né, das estruturas do filtro, do decantador, da calha-pacho, né, do tanque de desinfecção. Então, tudo isso aí, né, é o custo que eu tenho, que vai ser relacionado à magnitude da vazão afluente. Qual vazão que eu vou estar tratando, né? Esses equipamentos, essas unidades todas vão estar em função da vazão que eu tenho de projeto e da localização geográfica também, né? Se estiver mais distante, menos distante, também pode influenciar no custo de implantação. E além disso, eu tenho os custos de operação e manutenção, que eu também tenho que ficar atento para eles, né? Então a gente foi falando um pouquinho sobre isso, né? Compõe-se aí das despesas com energia elétrica, pessoal, né? Então, uma estação de tratamento de água que eu consigo trabalhar com uma carga hidráulica natural, que eu não, devido ao desnível do terreno, ou devido, né, à carga hidráulica que veio a montante, né? Então, eu evito o uso de energia elétrica na minha planta de tratamento, ou, né, quando eu sofistico muito, né, a minha planta de tratamento, colocando mais unidades operacionais. Então, eu vou precisar de ter um pessoal mais especializado, manutenção e reparo dos equipamentos também, né? Inclusive né, o uso do produto químico, né, que eu vou usar ali, tanto para me ajudar na etapa inicial, né, da clarificação, assim como também vai me ajudar na desinfecção, que eu posso usar um produto químico, é mais comum, né? O cloro aí, até para poder deixar o teor de cloro livre, né? Residual lá na rede, né? E manter lá aquele requisito da potabilidade, assim como também produto químico para fazer a correção de pH, estabilização e a fluoretação. Então, esses custos operacionais são importantes e vai ser em função da minha ETA, né? Da tecnologia que eu adotar. Os custos estimados de produção de água hoje, né, estão dessa ordem aí de 31 centavos a R$ 8,85, tendo uma média aí de 3,89 Brasil, média Brasil, tá? Então, essa faixa aí é uma faixa, né, levantada pelo SNIS, né, o último relatório do SNIS aí, 2019, do ano 2019, né, que foi apresentado nesse ano, no início desse ano, né? Então, esse aí é um indicativo de custo operacional. Manuseio e confiabilidade dos equipamentos é um outro elemento importante a gente levar em consideração, né? E para isso, tem um ponto importante que é o processo de automação de diversas etapas do nosso sistema de tratamento, desde pequenas a médias e grandes portes de plantas de tratamento, né? Tem uma tendência aí dos países envolvidos e localidades com mais recursos, né? Tentar automatizar suas plantas, mas a gente tem que avaliar as consequências disso, né? Maior confiabilidade nas dosagens dos produtos químicos e no monitoramento mais restrito da qualidade da água tratada, né? Então, se eu tenho lá uma programação de um equipamento para dosar uma quantidade, né? Então ele não vai falhar a hora, né? Vai monitorar ali, né? Naquele período mas ao mesmo tempo ele reduz as despesas de pessoal, reduz também gastos com energia elétrica, né? Principalmente no sistema de adução de água, né? Minimiza as perdas, né, por meio de maior controle dos níveis de reservatório, então deixa o reservatório transbordar, né? Então ter, né, a saída de água nos extravasores, né?
monitora as pressões das redes também, para evitar vazamento na rede. Então, rede com muita pressão, nós vamos ver que é ruim, porque vai favorecer aí vazamentos. No entanto, esse processo de automação a gente tem que avaliar também em função desse quesito aqui, que pode ser visto duplamente, nessa redução das despesas pessoal. Naquele local, é mais importante eu manter a mão de obra, ofertar o emprego ali, ou então eu reduzir a despesa. Então, isso tudo tem que ser avaliado, porque o saneamento, lembrando, ele também tem um vetor de indução, que é a geração de emprego, é a questão social, que vai além do serviço em si, mas também em função da economia que é gerada, e aí a gente tem o aspecto do trabalho e renda também, e é um elemento importante. Flexibilidade operacional, então grande relevância em virtude aí das variações das características da água bruta, das possíveis avarias de equipamento, das alterações no padrão de potabilidade. Então, quando a gente foi falando lá, das técnicas, das linhas de tratamento, a gente foi tocando nesse aspecto. Então, aquele manancial que a qualidade da água varia muito ao longo do ano, eu tenho que pensar nessa flexibilidade operacional da minha planta. Ela permite eu alterar a dosagem, permite alterar, por exemplo, a carga hidráulica, a quantidade de sólidos que vai estar entrando. Então, em função dessa variação da qualidade da água, que eu tenho do meu manancial. Então, isso é importante, a gente observar. Tem alguns locais que, no período chuvoso, a gente aumenta muito a concentração de sólidos e tal, Então, ela foi projetada para operar também nessas condições, As consequências aí das alterações do desempenho da estação relacionam-se, em muitos casos, a variações da vazão afluente, mudanças bruscas de características da água, devido ao aporte de sólidos, como eu estou falando, ou mesmo num período, olha só, seco, muito intenso, e que o manancial receba alguma carga orgânica, eu posso ter uma proliferação de algas, E aí também isso deteriorar a qualidade da água do meu manancial. Eu preciso então tornar a minha ETA mais eficiente na remoção daqueles sólidos, inclusive dos subprodutos que essas algas geram quando elas morrem, Localização geográfica também é um outro elemento importante, A localização de uma estação entre o ponto de captação e a área urbana, ou aquela área que a gente vai levar água potável, ela é estabelecida após a ponderação de diversos fatores, dentre eles, facilidade de acesso e transporte, para aquele local onde que eu vou instalar a ETA, disponibilidade de energia. Então, isso é muito importante, Já tem, rede de energia naquele local, transformador para me atender, qual que vai ser o investimento que eu vou ter que fazer sobre isso, Disponibilidade de terreno com área suficiente, inclusive para ampliações aí futuras, Vou ter que ampliar, então o meu projeto aqui da ETA de 20 anos tem uma perspectiva de aumento ou de obra que eu preciso de ter aqui alguma ampliação dela. Custo razoável do terreno, então avaliar o custo do terreno também, topografia favorável para adução, A ideia é a gente levar essa água depois aí, o conduto, um conduto por gravidade, usando menos energia possível, então aquela adução por gravidade do que por recalque, condições topográficas e geológicas satisfatórias, para evitar aí depois o transporte, qualquer outra influência na minha rede. E o outro elemento é a disposição final do lodo, Então, fatores a serem avaliados na definição da tecnologia e dos custos de implantação e operação da unidade de tratamento, levar em conta também o lodo gerado. O lodo, vai ser justamente aqueles sólidos, que eu vou gerar ali, ou no decantador, ou lá no filtro. Quando eu fizer a limpeza do filtro, eu vou gerar uma água suja ali, que vai ter sólidos nela também. Vai ter um teor de sólidos menor do que o lodo que eu retiro no fundo do decantador. Mas todos esses dois aí, eu vou ter que fazer um desaguamento dele
né, retirar a água que tem ainda nesse sólido, para então dispô-lo aí, fazer a disposição dele, né, de forma adequada. Então, esse acondicionamento do lodo gerado não é somente o local para dispor ele, mas também o preparo que eu preciso para fazer para retirar a água dele, né? Então, eu posso entrar com um processo físico de retirada de água ou físico-químico. Então, eu posso introduzir ali um coagulante para poder acelerar o processo de aglutinação dos sólidos também, né? E através de uma centrífuga retirar a água, ou um processo mais simples possível, que é, né, o de leito de secagem, posso pôr ele ali, ou em bags, né, tem diversos processos de desaguamento desse lodo, né, e também perspectivas de reaproveitamento dessas águas de lavagem de filtro. É uma água que a gente vai tirar a sujeira dela, né, vai ter que retirar o sólido nela, né, a sujeira que está ali do filtro, né, essa sujeira que está nessa água de retrolavagem ou de limpeza do filtro é devido, né, à retenção de sólidos do filtro, o papel dele, né? Mas a gente tem que pensar depois no reuso dessa água, né? A gente não fazer a limpeza do filtro e descartar no rio, ou descartar, né, em um outro ponto do manancial que eu não vou, que vai estar abaixo do meu ponto de captação ou num outro manancial, né? Não descartar ela simplesmente como efluente, mas tentar, né, sempre reaproveitar, tratar essa água e reusá-la, né, na própria estação, né? E reusos, né, de forma geral, que possa ser utilizados aí na construção civil e tal, desses sólidos aí, né, na construção civil ou em outras formas também, né, se possível aí, né, de agrícolas, né, alguma forma de aproveitar essa matéria prima que possa ter ali nesse lodo, né? Como exercício dessa atividade, pessoal, e também para considerar lá no projeto, né? Então, eu sugiro que vocês façam aqui, né, esse exercício que é de levantamento prévio da linha de tratamento de água, que seria, olha, selecione entre pelo menos 2 alternativas típicas de tratamento de água, uma linha prévia de tratamento de água para atender as demandas do projeto do sistema, né, de abastecimento de água em curso. Então, vocês vão fazer, né, aquela análise, né, sempre avaliando aí uma tecnologia, né, a partir de pelo menos mais uma, né, ou 2, né? Então, selecionar 3 possíveis técnicas, né, e dessas a gente tirar ali uma que seria a melhor, né, ou a linha a gente chama aqui de prévia de tratamento da água, né? Porque a gente teria que fazer os ensaios de tratabilidade da água do manancial. Então, a gente vai trabalhar com dados secundários, né? E aí que diz o seguinte, olha, considere as informações de qualidade da água disponíveis a partir de... Porque as informações de quantidade a gente já tem, né? Que a gente já vem considerando no projeto, né? Então, a princípio, a gente não vai dimensionar a ETA, mas vamos sim fazer uma definição prévia, né, ou uma proposta de linha de tratamento dessa planta, né, inclusive com a alocação dela, né, indicando a alocação dela, e também fazendo um levantamento da estimativa de custo a partir, né, das estimativas de custo que a gente tem aí informadas anteriormente. Mas aí como é que nós vamos fazer? Olha, pegar os dados secundários de monitoramento e as recomendações de literatura que a gente viu. Então, se a gente tem dados secundários de monitoramento naquele rio que a gente selecionou para captar água, né? Então, em função lá, né, daqueles dados de monitoramento do Estado, né? Ou de outro dado de monitoramento que tenha, né? Da própria concessionária local, já que se ela faz, né, se ela capta água daquele rio, então ela tem que prestar essa informação junto ao Ciságua, então a gente tem essa informação do rio através, né, dessa indicação aí. E aí,
pegar esse dado secundário, né, desse monitoramento já existente e verificar, né, conforme aquelas recomendações de literatura que a gente viu de turbidez, cor, né, coliforme, qual que seria a tecnologia mais adequada, a linha ali de tratamento, né? Na sequência, a gente, né, pode também verificar o enquadramento, né? Então, uma outra forma é verificar também o enquadramento do manancial, olha só, no caso superficial, para as classes de qualidade de água superficiais previstas. Então, é aquilo que a gente viu, né, nos slides anteriores, né, a gente ir lembrar daquela aula de qualidade da água, da resolução CONAMA, que indica ali em função do uso, né, previsto qual que é o tratamento da água necessário. Então, se eu tenho enquadramento do rio, é classe 2, não, esse rio aqui foi enquadrado classe 3, esse é classe 1, né? É um manancial especial, né, uma classe especial. Então, é uma nascente, por exemplo. Eu tenho, então, né, aqueles indicativos ali de qual linha de tratamento eu deveria seguir, né? Para atender esses usos previstos aí. Ou então, né, a partir de referências de tratamento de água, né, de outros usuários do manancial. Então, como eu falei aqui antes, né, do próprio concessionário local, se ela faz, né, o uso, né, dessa água, desse manancial, então tem esses dados através do CISÁGUA, ou então do próprio SNIS, né, ou então, por exemplo, quando é um manancial subterrâneo, não é da concessionária, que tem próximo, né? Então tem algum usuário subterrâneo que usa essa água próximo, né? A gente então pode usar também assim, né? Como referência, né? Então pegar esse dado de referência de um próximo, né? E utilizar. Aqui a gente tem uma listagem aqui das nossas referências, né? Dessa aula, que foi utilizado nessa aula, a listagem também dos nossos ODEs relacionados à disciplina, e é isso aí, tá? Nos vemos, então, no próximo conteúdo da disciplina. Muito obrigado.